1938? Praticamente nada, mas ele já estava com as informações de planejamento superior do que estava destinado o Brasil. Vamos analisando que o Brasil já vem sendo observação de Jesus há muitos séculos, dentro de um planejamento que nós vamos analisar agora. Eliu disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. O Eliu, te corporificarás na terra e instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses seus oceanos perigosos e solitários, que separam o velho do novo mundo. Essa mensagem, Humberto de Campos registra que ela foi feita no final do século XIV, por volta de 1375. Ele teve essa reunião com Jesus, iria trabalhar as navegações de Portugal e em conjunto com a Espanha, e os dois países iam ganhar o mundo no campo da navegação. Continuando Jesus, mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Então, nós vamos entendendo que o povo africano já estava no planejamento de nosso Jesus para vir para o Brasil por volta de 1375, 1380. Já estava no planejamento de Jesus o povo africano dentro do Brasil. E aquele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Olha essa mensagem falando que o sentimento do mundo, a fraternidade estaria no país. Então, o nosso país ele não tem tarefa de contribuir simplesmente com alimento, mas a fraternidade como passo fundamental de harmonia entre os países. Olha só, em seguida, em 1394, o rei Liu, seu mensageiro, se estabelecia na terra como filho de Dom João I e Dona Filipa, e já começou o seu trabalho e ficou registrado naquele país como o heróico infante de Sagres, porque foi ele que inaugurou a Escola de Sagres, a maior escola de navegação de todos os tempos naquela época. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Então, nós vamos observar que já a equipe já foi destinada, desde 1400, 1500, a organizar o nosso país, onde o brasileiro tem a mania de falar negativamente da formação do nosso país pelos espíritos que aqui vieram compor. Na realidade, existem, então, espíritos em provas, que são os em mais situações de aprendizagem no campo do amor, porém, ele coloca que também existiria almas bem-aventuradas pelas renúncias, espíritos já evoluídos para conduzir esse processo. Senhor, os donatários, olha, reliu aqui, já pedindo ajuda a Jesus, os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e da Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Vamos analisar.
Em busca de dinheiro, o tráfico começou. Mas aí as pessoas falam assim, mas foi o branco que escravizou o negro. Vamos analisar de onde vieram os negros. Ruanda, Guiné e de Angola. Então, lá naquele país, já existiam os negros que estavam fazendo da sua condição de líder para vender aqueles que lá estavam. Então, a gente vai vendo que houve a escravidão pelo branco, mas houve a participação do próprio negro dentro do seu país, fazendo as armadilhas e trazendo o trabalho chegando a ser frutífero, porque se lá não houvesse acesso, não teria escravidão na parte branca. O Divino Mestre explicou brandamente, olha a lucidez de Nosso Senhor Jesus quanto ao futuro. Ismael, isso aqui já é nosso Ismael, que foi o convidado para administrar o nosso país. Serena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que cada qual receberá de conformidade com seus atos. Os séculos vão passando e esses espíritos que usaram do poder, da violência, da sua condição financeira para maltratar, perante a lei são devedores e com o tempo vão ter que ir ressarcindo pouco a pouco até purificar os atos que desenvolveu naquele período. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o Pai, nosso Pai, não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. É um conjunto de aprendizagem. Aqueles que dirigem, os dirigidos, os que se abnegaram para desenvolver a fraternidade e os que se perderam pelo ódio. Todo é um trabalho, é um esforço de conjunto em que a dor é daquele que sofre por ignorância, sofre por ódio, e os que sofrem por amor, que não gostaria de ver o seu amado sofrendo. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. Olha porque o Brasil é pátria do Evangelho. Nós recordamos no Evangelho Nosso Senhor Jesus que ele dizia, melhor dizendo, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Então, nosso país, ele é repleto de deficiência moral. Baseado em quê? Baseado nesta lição, ó. Abriga aí todos os infortunados e todos os infelizes. Está falando de todos nós brasileiros. O meu coração ecoa as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à Terra. Aqui Jesus já vem falando que legiões de espíritos perturbados pelo egoísmo na Europa estavam pedindo a Jesus uma oportunidade de voltar ao corpo porque precisavam resgatar e se encaminharem na evolução. E aqui Jesus coloca, leva essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira de paz e esperança. Ensina a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Então, olha só, são espíritos, regiões inferiores, que já estão destinados a vir e trabalhar o sofrimento para mudar a sua maneira de comportamento. E quem são esses espíritos que foram convidados a vir no campo da África e assim passar a ser escravo no nosso país? Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas, consciências contaminadas. Então nós vamos analisar que o sofrimento não existe para aquele que está em paz perante a lei divina, que muitos sofreram, mas existiu uma conta a pagar. E se essa pessoa, participou de maneira harmônica
conseguindo compreender essa lição, ele perdoou, ele aceitou a dor e avançou. E, nesse caso, aqueles que se revoltaram ficaram parados pelo ódio. E assim continuam ainda muitos em trevas, em dores e angústias, pedindo a misericórdia divina para voltar à harmonia. E aqui nós temos um outro ponto que nós precisamos trabalhar. Nosso tempo é muito curto para muito material, e vem, então, os apelos do socorro dessa turma, dessa equipe aqui, que estava em trevas, e pede ajuda. Aí encontrareis, na dor que depura, que santifica, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições. Então, olha só, falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino, o seu emblema, Deus, Cristo e caridade. Então, aquela legião de espíritos que estava em trevas, porque eram os líderes, os perturbadores do mundo velho, estavam aqui pedindo a chance, e todos eles aceitaram de bom grado vir, mesmo que viesse como escravo. E aí a gente vai vendo que a bondade divina vai favorecendo a todos nós o equilíbrio. E, em contrapartida, como tínhamos aí a vinda dos negros, nesse mesmo período já foi trabalhado as bandeiras, por volta de 1620, 1640, para avançar Brasil adentro, ganhar o interior, onde o Tratado de Tordesilhas deixava a Espanha com boa parte do nosso país. Então, duas linhas vão se movimentando: a chegada dos negros como mão de obra e o trabalho de expansão pelo Brasil Central. Almas decididas e heróicas, postas ali para a construção da grande obra, apesar de seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. Quem eram, então, os bandeirantes? Eram almas que teriam bondade, mas característica de energia, enérgicos. Meus irmãos, disse Ismael a eles, regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no Planalto Piratingano. Ele vem falando, então, das entradas, né, e das bandeiras. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando a sombra de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades vão de felicitar a existência dos colonizadores do país. Então, a tarefa dos bandeirantes era essa aqui, a desbravar o sertão brasileiro. Como eles iriam trabalhar? Muitos de vós conhecerem a penúria e o sofrimento, sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família, para construirdes a base do porvir com lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias exemplares. Nossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio da terra generosa. Então, nós vamos ver aqui, ó, rasgando as selvas remotas. Está falando de quem? Nós aqui, em particular, estamos falando das regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, do Nordeste, onde os negros entraram como força-tarefa nesse processo. E os bandeirantes e as entradas estavam trabalhando nesse sentido. Não se demorou a esclarecer. Nos nevoeiros da carne, o nosso espírito andará esquecido do seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Precisamos entender o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas, de todos os seres. O que Ismael quer dizer com isso? Vocês vão ter pessoas sob sua tutela e necessita usar da lei do amor e da fraternidade, porque todo abuso responderá por ele posteriormente ou até na mesma encarnação. E assim, procurando o ouro,
foi trazendo para a tarefa deles: edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando os caminhos inóspitos e em favor de outras almas. O mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros, dilacerás nas disciplinas austeras, ao sol de causticante das caminhadas, causticaste das caminhadas penosas. Então, nós vamos analisando aqui, por volta de 1640, começaram essas entradas, alguns já passaram por Mato Grosso, mas a grande leva de companheiros que vieram para Mato Grosso foram a partir de 1670, 1680, aonde Cuiabá já se estabeleceu dentro desse período e foi nomeado cidade em 1719. Então, nós vamos vendo que um planejamento gigantesco se encontrava para esse crescimento. Então, quando fala aqui, fomentareis a pecuária e a agricultura, então, quando a gente vê os nossos irmãos vindo do sul, trabalhando com a agricultura fortemente, com o gado, a gente vê que são planejamentos em cima de planejamentos. Eles entraram porque teria que ter uma picada inicial, depois vem outro grupo e outro grupo, todos nós construindo para um mundo melhor no nosso país. Vamos observar o Raposo Tavares, olha aqui, 1648, pelo Rio Tietê, ele chegou a Mato Grosso. Aí ele foi para o Rio Madeira, Rio Amazonas, chegou no Pico e depois Belém do Pará. Observa, 1648, ele já fez um giro pelo país. E aí nós vamos entendendo esse grupo, que, somando os bandeirantes, a gana de avançar, de crescer, eles encontraram, então, na força-tarefa, os negros. Vamos ver esse fechamento do nosso material de hoje. Essas entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade, de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Aqui está falando de quem? Quem são essas almas envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade, de amor? Aqui Ismael está falando, o Humberto Campos está falando dos negros. Mas os negros não eram pessoas sem cultura, não eram pessoas que não eram analfabetas? Nesta encarnação, sim. Mas como eles eram os europeus da aristocracia, os feudais, eles eram intelectuais. Nós vamos analisar no livro Socorro Espiritual, e ali, naquele centro espírita, trabalhava um espírito negro, que se apresentava negro, por exemplo, melhor dizendo, que em Atenas ele já era general. Em Atenas ele já era general. E aí o que acontece? Ele veio para a escravidão para desenvolver a humildade, o amor. A intelectualidade já existia nos nossos irmãos. O que precisava era esse trabalho. Alguns se revoltaram, não aceitaram ser subjugados e perderam a oportunidade e continuaram no ódio. E a gente vai vendo que muitos já vieram de ambientes de sofrimento nas trevas e acabaram voltando para o mesmo patamar. E foi por esse motivo que eles deram os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, da comuna fraterna dos palmares, onde não havia nem ricos e nem pobres. Quando eu falei desse negro que foi general em Atenas, o berço da intelectualidade do planeta, nós estamos falando de Zumbi dos Palmares, o líder mais conhecido dos negros no Brasil, que era esse general. Por toda parte do país, há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, sem esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio da África. Então, nós vamos analisando que hoje nós temos na cultura, na educação, na política, em todos os campos, essa parceria do negro voltando ao meio termo de todas as negociações. Por quê? Porque fazem parte da base do nosso país, fazem parte da nossa formação, do nosso equilíbrio.
Então, ele coloca aqui que a África faz parte da organização do nosso país. E a gente, nesse caso, nós vamos estar já fechando, concluindo por conta do nosso tempo, que nós estamos aqui já olhando, vamos entender o fechamento. Nós temos um planejamento secular, onde de 1400 para 2000, nós temos aí mais de 600 anos de planejamento, e hoje nós temos a alegria de fazer parte desse planejamento de nosso Senhor Jesus, estando entre brancos e negros, tendo a possibilidade de amar, de ter a fraternidade, de perdoar, de ser perdoado. Nós não sabemos quem reencarna dentro do nosso lar, os nossos filhos, nossos pais, quem são, de onde vieram. Nós percebemos as tendências, nossos amigos, o centro espírita em que a gente participa, o local de trabalho onde a gente participa, todos são formados por almas que vêm tombando, crescendo através dos séculos e a gente sempre se encontrando. Por exemplo, nós temos as informações de que muitos irmãos que vieram nessa época de 1680 a 1750, quando abriu-se Cuiabá e toda essa região percorrida pelos rios buscando ouro, uns já reencarnaram de novo, estão reencarnando agora, nesse momento, fazendo uma programação nova de evangelização. Então, vieram para a abertura e agora estão vindo para a evangelização, para o confronto pelo amor, pelas vibrações, não mais por ganância de ouro, de terra, mas pela oportunidade de ressarcir os seus erros do passado, fazendo com que, assim, a sua dívida possa diminuir, para que, ao deixar o corpo, se encontre em paz e harmonia com as leis divinas. E amanhã, dia 13, nós estaremos vibrando muito pelos nossos irmãos, reencarnados, desencarnados, que fizeram parte dessa organização de nosso país, em especial os ambientes, as regiões que tiveram a escravidão, onde muitos ainda estão se movimentando no plano espiritual, irmãos que ficaram presos, desencarnados de forma dolorosa, estão se achegando, necessitados de um abraço, de uma mão amiga, e normalmente a gente já está sabendo que os desencarnados que passaram pela mesma fase, mas que souberam suportar o chicote, a afronta e conseguiram perdoar, hoje são espíritos que estão em harmonia, trazendo essa água, trazendo esse lenitivo para os que sofrem. E amanhã, então, nós estaremos soltando o vídeo. Na hora do almoço, nós vamos colocar o vídeo sobre a abolição da escravatura, a missão de uma princesa chamada Isabel. Uma nova fase de escravidão, de abolição, e depois da abolição, um novo roteiro para a harmonia entre brancos e negros. E agora, o fechamento entre nós, que cabe a nós, encarnados e desencarnados, compreender, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a lição de Jesus, não importa a pele, a cor da pele, porque o espírito que habita esse corpo é que traz as suas condições do passado e assim fazendo o presente de dor, de angústia, de egoísmo, de vaidade, de harmonia. As condições morais não estão estabelecidas na condição da cor da pele. Que Jesus possa continuar nos abençoando, nos amparando nas nossas tarefas e que possamos aproveitar este momento de fraternidade, aonde a desigualdade financeira, intelectual, de todos os níveis, dentro do trabalho, no coletivo, aonde, no carro, ceder o espaço para o outro dirigir mais confortável, no acostamento, onde estiver, ceder a fraternidade fazer parte do nosso dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare. Nosso muito obrigado pela paciência de nos ouvir, de nos assistir. Um abraço a todos.